Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Estamos hoje em mais um episódio do seu, do nosso podcast Direito e Saúde. Você que já acompanha a gente, já é um seguidor nosso raiz, já dá aquele joinha, dá aquela curtida na confiança. Comente e também compartilhe. Hoje a gente está recebendo aqui no podcast uma convidada muito especial. Ela já foi vereadora, já foi deputada federal, é bacharel em Direito, é médica, é uma filha de Rondônia e também é pré-candidata ao Senado Federal. Mariana Carvalho, é um prazer receber você aqui no meu podcast, na minha casa, e eu espero que você goste muito desse bate-papo que a gente vai ter agora. Obrigada, Sérgio. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, na sua casa, sendo recebida pela sua família, por sua esposa, sua filha, e podendo vir aqui falar um pouquinho sobre toda a nossa trajetória, a nossa história. Eu já estava até procurando ali se você estava lendo alguma coisa, sabendo todo o currículo, fico muito feliz. E parabéns por você, através da sua voz, do podcast, levar informação a tanta gente, que hoje o que a gente grava aqui vai para o mundo, né? Então, a gente sabe que através aqui da comunicação e do podcast Direito e Saúde, você tem a oportunidade de fazer com que as pessoas possam acompanhar o trabalho de tanta gente. Então, muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço de estar aqui com você nesse momento. Eu não vou mentir não, Mariana. Eu já te conheço já tem um tempo, né? Eu sei um pouco da sua história, mas eu peguei uma colinha na IA. As inteligências artificiais Elas hoje... ajudam. Depois eu vou te passar o que a IA falou de você. Pegou tudo de você, mulher, Muito tudo. bom. O seu doutorado, o que você escreveu, tudo. Isso eu fico feliz, viu? Porque às vezes até eu, para poder parar e pensar quando vai escrever, eu venho de uma casa que sempre incentivou muito a gente a estudar, a ler. E meu pai, recentemente, ele terminou o doutorado dele e acabou que eu e Maurício também fomos fazer o doutorado junto com meu pai. Eu já defendi meu doutorado, fiz pela Universidade do Porto. Da mesma forma, eu fiz mestrado também pelo IDP. E a gente sempre vai buscando mais, novos conhecimentos, a gente quer aprender mais. E quando a gente pensa que a gente já sabe muita coisa, a gente vê que ainda tem um mundo de coisa para a gente conhecer e aprender. E a gente vai falar um pouquinho dessa sua tese de doutorado, porque ela guarda relação com doenças raras e guarda relação também com problemas da saúde que eventualmente nós aqui em Rondônia também vivemos. Exatamente. É um tema extremamente importante. Eu fiz o tema de doenças raras tanto no mestrado, voltado para o direito, e já também voltado para doenças raras na medicina, na área do doutorado. Excelente. Mas vamos começar do começo. Eu queria, Mariana, sempre eu faço com todos os convidados e convidadas. Na parte inicial do podcast, a gente tem um arco da trajetória da convidada, né? A Mariana hoje é essa mulher, apesar de muito humilde, uma mulher que eu reputo uma pessoa que é muito bem sucedida. Talvez uma mulher realizada. Eu creio que você se considere uma pessoa realizada também na vida. Mas a Mariana, ela tem uma origem, né? Ela nasceu, ela cresceu, ela tem eventualmente algumas questões que a sua fala, Mariana, isso é algo que também me motivou a criar esse podcast. Através de receber convidados relevantes como você e outros que eu chamo aqui, a sua história eventualmente pode inspirar você que está aí do outro lado nos assistindo, uma menina, um rapaz que eventualmente está passando por alguma situação, Mariana, e que a sua história pode inspirar. Verdade, eu fico muito feliz porque hoje mesmo até estava gravando um vídeo e falei sobre isso, porque eu tô com uma sobrinha de 17 anos e hoje ela assumiu a juventude do Republicanos e tem gravado muitos vídeos falando de política. E eu falei que passa um filme na minha cabeça, olhando lá para minha trajetória aos 16 Você também fez anos. parte, né, da juventude. Fiz parte da juventude, do PSDB na época, o partido que eu fiz parte por muitos anos. E hoje, quando eu olho, eu vejo que aquilo foi extremamente importante para me tornar a mulher que eu sou hoje, preparada, capacitada, eu digo muito resiliente, e numa condição de poder me colocar na vida pública. E eu falo que hoje a Bárbara ela também está sendo inspiração para muitos outros jovens poderem ali entenderem a participação deles no processo, deles votarem, do primeiro voto, da participação política, dos movimentos.
E aí eu vou voltar um pouco antes na história da minha família. A Bárbara é a filha do Maurício, Filha do né? Maurício. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para Mariana, convidar o seu irmão ao vivo, Maurício. Podcast está de portas abertas para você. Você querendo vir aqui, eu sei que eu já te fiz um convite, teve um probleminha na agenda, mas o convite está feito aqui. Vamos já avisar para ele, para a agenda dele, poder marcar para poder estar aqui com você. Excelente. E aí quando a gente volta, meu pai ele veio do Rio de Janeiro, minha mãe veio de São Paulo. Meu pai era médico do Exército e veio para Rondônia para ser médico do Exército aqui. E minha mãe veio porque a família do meu avô veio abrir na época a Mercedes-Benz Atalaia, que vendia caminhões aqui em Rondônia. Minha mãe veio e quando chegou aqui, já formada em economia, veio passar umas férias. Essas férias ela já recebeu uma proposta de trabalho e acabou ficando. E meu pai, como médico do Exército, escolheu Rondônia para poder atuar como médico. Chegou aqui, também já ficou. Os dois se conheceram, casaram aqui na Catedral e tiveram 2 filhos, que sou eu e Maurício. E desde cedo a gente cresceu com uma família muito unida. Meus pais moram na mesma casa desde o momento ali que se casaram, no bairro Embratel, aqui em Porto Velho, perto da rodoviária, na frente do Campo do 13. E nós crescemos uma família que sempre teve uma casa muito cheia, recebendo muitos amigos. O telefone tocava o tempo todo. Naquela época ainda telefone que nem existia celular. Fixo, era de madrugada, final de semana, precisava de médico, precisava de alguém, a campainha tocava. E a gente cresceu com essa realidade que era sempre uma família prestativa, de atender e de se colocar no lugar do outro. E com isso, meu pai também teve suas atividades médicas, mas também as atividades na vida política. Foi vereador, foi deputado federal, vice-governador e hoje está à frente do Partido Republicano como presidente. E no meio do caminho também foram para o ramo educacional, para uma instituição de ensino superior que hoje são mantenedores do Centro Universitário Aparício Carvalho, da FINC da Metropolitana, que hoje já estamos aqui em Porto Velho e Jaru. Mais recente agora também estamos em Cacoal, inclusive minha mãe tem quase 30 dias que está em Cacoal, meu pai vai e vem organizando toda a casa e também no município de Vilhena. E a gente fica muito feliz porque... Na cidade, Mariana, eles estão colocando a mão na massa? Então, meu pai e minha mãe, e assim você conversa com eles, a energia lá em cima, o entusiasmo, e eu fico muito feliz porque eles são uma inspiração. E essa inspiração que não tem hora para começar, não tem hora para você trabalhar, você trabalha final de semana, sábado, domingo, à noite, e quando você vê a realização do sonho daquelas pessoas que precisavam sair de Rondônia para a sua formação, hoje ficam aqui, porque o que acontecia, Sérgio? Muitos pais precisavam falar para os seus filhos, olha, seu sonho não vai poder realizar agora, porque a gente não tem condições de te mandar para fora. E hoje, através do ensino superior aqui no estado de Rondônia, muitas dessas famílias podem se sentir realizadas ali e seus filhos também, com seus filhos se formando aqui. Se formam aqui, recebem seu diploma aqui e depois estão no mercado de trabalho aqui. Isso para a gente é muito gratificante. E eu sei o quanto isso é importante para o desenvolvimento, como isso muda a cara de uma cidade. Jaru, o próprio ex-prefeito Joãozinho, o seu João Gonçalves, falam que existe uma Jaru antes da finca e uma Jaru depois da finca. O movimento, o desenvolvimento, o comércio, os restaurantes, tudo na cidade começa a movimentar. Os hotéis ficam cheios porque a família vem visitar também os estudantes. Isso é extremamente importante. E durante toda essa trajetória de vida, eu sempre fui muito determinada e sempre quis ser muito dedicada, ajudar as pessoas, me colocar no lugar do outro, com esse movimento da casa sempre cheia. Cresci no Campo do 13, era jogando pipa, bolinha de gude, empinando ali pipa com os amigos, com os vizinhos, as vizinhas. Era aquela festa que todo mundo podia brincar na rua. A rua era de cascalho, a Pinheiro Machado ainda era fechada, não tinha ali esse trânsito que tem hoje, essa insegurança que a gente vive. Então eu cresci e desde isso eu, com o meu jeito de ser líder dentro da escola, na sala de aula, as pessoas falavam assim, Mariana, você um dia vai ser política e tá no sangue. Eu falava, gente, tá aqui no sangue, não tem como. Eu queria ser líder na escola, nos movimentos, na política. E aos 16 anos eu percebi a necessidade de querer tirar o título de eleitora. E eu via uma dificuldade muito grande das pessoas terem essa participação política, de tirar o título de eleitor e quererem saber assim, mas eu sou muito novo, será que eu sou obrigado, não preciso ir? E aí eu comecei dentro da sala de aula, movimentos, e saía da minha sala, já ia para outra turma, quando eu via eu já estava em outra escola, já estava em outros lugares, e naquela época não existia essa coisa da internet tão forte como existe hoje.
E nesses movimentos a gente começou a fazer ações sociais. Então a gente ia para os bairros, mobilizava, e eram vários jovens que você chamava e estavam lá cedo naquele projeto acreditando na política. E aí com isso eu já me filiei no partido, recebi um convite, fui para a juventude do PSDB e na época comecei a dar palestras em todo o Brasil. Rodei praticamente todos os estados, rodava aqui em Rondônia 52 municípios, levando palestras, incentivando jovens e fora do Brasil. Imagina uma menina de 16 anos falando de política, mostrando a importância do voto, mostrando a importância da participação. E se esse jovem de 16 a 18 anos, ele tivesse dimensão da importância que tem o voto dele e o contexto que quando a gente tem lá alguém que ocupa essa cadeira, que vai estar pensando por eles, lutando pelo futuro deles, colocando eles no mercado numa condição de preparo, porque muitas vezes ali eles querem ter um curso profissionalizante, querem estudar, mas também já querem estar ganhando o dinheiro deles quando fazem 18 anos, pelas responsabilidades e as cobranças que a vida dá. E a gente teria, com certeza, um potencial muito grande desse público. Será que o nosso jovem hoje, Mariana, desculpa até te interrompendo, mas estou te dando um tempinho também para beber uma aguinha, né? Será que o jovem hoje ele não está se sentindo, nesse aspecto específico, até um pouco órfão, por conta até da polarização que vem ocorrendo? É uma pergunta genuína que eu estou te fazendo. Você sabe que nos últimos anos, você está acompanhando isso, né? O Brasil tem se polarizado muito. Será que o jovem hoje ele não está até um pouco órfão? Explico. O momento, a situação da política, quando você ingressou na juventude, há uns anos atrás, há poucos anos atrás, né? Um pouquinho, vou fazer 40 anos esse ano. Não, mentira, sério? Já sou de 86, faço 40 esse ano. Você é mais novo do que eu, imagino. A sua esposa é muito bondosa, cara. Eu acho que eu tô rodando um tempinho sem óleo. Eu tô com 44. E eu aparento ser bem mais velho que você. Não, pensei que tava mais novo. E eu vejo que hoje, talvez essa orfandade, como eu coloquei, ela esteja até afastando um pouco o jovem dessa participação política. Você acha que isso vem ocorrendo ou eu estou com uma sensação errada, Mariana? Eu acredito que sim, mas eu estou muito confiante que nesse processo eleitoral desse ano já se tiveram novos registros de cada vez mais jovens tirando o título de eleitor. Ou seja, então está diminuindo essa... Eu acredito que tem começado a ter uma participação política, mas ainda é pequena, ainda é tímida. A gente precisa melhorar a participação do jovem, a participação da mulher. Nós temos um desafio muito grande hoje quando você monta uma nominata. Você não consegue arrumar candidatas mulheres. Isso é um desafio muito grande que você tem, porque 30% daquela nominata... tem uma cota, né? Precisa ser de mulheres. E às vezes você não consegue. E aí você tem todo um problema, que você acaba arrumando uma mulher, você coloca ela como candidata, mas no meio do caminho, se ela desanima ou se ela desiste, ela prejudica toda uma nominata. Então, todos aqueles candidatos que levaram ali o processo eleitoral ou foram até vitoriosos, podem até serem cassados, perderem o seu mandato e não conseguirem participar de um processo eleitoral. Isso é realmente algo muito sério que a gente vem vivendo no Brasil. É porque também, Mariana, assim, eu nunca me submeti a um processo desse, mas você já você já é pós-doutoranda nesse... Apesar da pouca idade, você já se submeteu a quantos processos? 6 processos? Alguns. 6 ou 7? 2012, 2014, 2018, 2022, 2024 e agora... Então, você já está com pós-doc já. Mas na verdade todos a gente mesmo as que a gente não sai candidato, eu sempre estou participando dos processos. Eu falo que a política ela é algo que precisa ser constante na vida de todos e que a gente precisa participar dela, né? Então, Concordo. Desde que eu me entendo a partir dos meus 18 anos, todos os processos eleitorais eu sempre me fiz presente e acho que as pessoas precisam entender a participação delas e a importância. E a gente sabe que muitas vezes numa candidatura majoritária o candidato não consegue chegar em todas as pessoas, mas às vezes através de uma liderança, de uma força política, de alguém, o seu nome consegue. Então você não tem como ficar fora de um processo eleitoral sabendo da responsabilidade que você tem de poder ajudar na construção do seu estado, da sua cidade. Eu acredito, Mariana, que a ausência, talvez a política não seja perfeita. Acho que perfeito para mim é só Deus. Não existe nada que não seja perfeito como ele. Não mesmo, impossível, né? Mas a política não é perfeita, mas a ausência de política é a tirania.
Então a política ela é muito necessária. E A eu gente acho. respira política 24 horas por dia em tudo, né? E quando alguém me fala que não Exatamente. vota, que vai anular o voto, chega, dói o coração, porque às vezes a gente está deixando de pôr alguém num processo, é igual quando você vê num processo eleitoral que tem lá tantos candidatos, e aí de repente tem candidatos que você sabe que eles estão ali inelegível, que ele não tem condição de disputar a eleição, mas ele vai acabar computando um voto e aquele voto poderia ter sido colocado em alguém que Que tivesse poderia fazer a diferença. realmente tá lá e de repente naquele processo se perde para alguém que não tem compromisso. E eu falo que a política ela tem que ser levada com tanta seriedade que algo que é preocupante é quando você coloca alguém que por que está lá? Qual é o objetivo? Será que essa pessoa sabe o que ela está fazendo? Sabe o que ela tem que fazer? Porque eu falo que Brasília e um cargo político não pode ser para aventureiros, tem que ser para quem tenha compromisso, quem goste, quem leve a política com seriedade, com responsabilidade e mais do que discursos, com entregas, porque é a entrega que faz lá na ponta mudar a vida das pessoas. Sim. Falando nisso, Mariana, eu lembrei de algo que eu me lembrei, que eu tava nas pesquisas que eu fiz aqui. Você foi relatora, salvo engano, da medida provisória, ou que depois virou uma lei, é, do PL que gerou o pagamento das vacinas Das vacinas na época da pandemia. na época do Covid. Parece que foi um valor astronômico, né? Algo em torno, Foi quase as, 2 foi bilhões. as primeiras compras das Isso. vacinas. Como é que você, como parlamentar naquela época, naquele momento de insegurança, naquele momento, como é que você lidou com toda essa situação e com a responsabilidade de ser relatora desse tipo de legislação? A pandemia, o Covid, eu acho que foi um momento que mexeu com todo mundo. É Sim, impossível alguém falar que não sentiu, que não sofreu, que não doeu, que não teve medo e que se sim. apavorou. Só quem não Acho era que nascido ainda, né? acho que foi, não tem nada que se compare com essa dor que a gente sentiu, que era uma dor. Você não sabia qual era a notícia que você ia ter, se daqui 10 minutos era alguém que você conhecia, se quem estava morrendo era algum parente seu, era desesperador. E eu confesso que no começo a gente tomou muito susto, muito susto. Tipo, falava, meu Deus. E eu parei um dia e me deu um estalo e falei assim: eu tenho condições, na posição onde eu tô, de fazer diferente e salvar vidas. E eu posso fazer. Posso fazer como pessoa humana, com a sensibilidade que eu tenho de mulher, mas como médica e tendo a oportunidade hoje de ser uma voz dentro do parlamento como deputada federal. E aí foi quando eu virei a chavinha e falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E naquele momento parece que eu virei realmente um momento que você quer ser a mulher maravilha para resolver os problemas. Eu queria resolver os problemas, eu queria levar equipamento, eu ligava para tudo que era empresa. Ligava para Taurus. Taurus estava fazendo naquela época aquelas face Face shield. Shield, né? Aí liguei, consegui, trouxemos. Ligava nas lojas americanas, estamos precisando de cesta básica para mandar para a região ribeirinha, a gente conseguia. Ligava na Natura, a gente está precisando de itens de higiene pessoal. Algo, tudo que eu podia fazer, eu ligava. Aonde eu podia, em todos os lugares que eu podia ligar, eu ligava. E aí, naquele momento, a gente começou a ficar desesperado. E eu comecei a ter uma participação muito ativa na pandemia, né, a nível nacional, mas também tendo esse olhar aqui, e a gente fez distribuição de respiradores em todo o estado, de equipamento em todo o estado de Rondônia. Eu lembro quando a gente foi fazer uma entrega em Através de Chupinguaia, emendas suas ou era através de de articulação? articulação mesmo política. Aquele momento não era em momento que tinha emenda, era articulação mesmo. Eu cheguei em Chupinguaia com respirador e a prefeita falou assim, Mariana, aqui a gente nunca teve um respirador. E o respirador que você mandou já salvou vidas. Era um negócio que você É olhava bom, assim e né? falava, meu É Deus, bom ouvir isso, né? era um negócio que você falava, eu sei que eu tô no caminho certo. E aí quando você ligava na época que falava, não tem mais UTI, não tem vaga, eu pegava o telefone, eu ligava pro governador do Rio, ligava pro governador de São Paulo, ligava pro Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e pedia, eu preciso de vaga de UTI. E a gente naquele momento teve um corpo de bombeiros que foi extremamente atuante. O GOA, o Grupo de Operações Aéreas, o Que fazia o tempo transporte. todo fazia o transporte, levava e trazia a gente. E falava, tem mais 5 vagas no Rio, tem mais 5 vagas não sei aonde, tem mais 2 vagas não sei aonde. E aí era levando os pacientes. Então, foi um trabalho extremamente importante que a gente conseguiu fazer com que realmente as pessoas tivessem condição de ter ali a sua vida salva. E para mim foi algo
que eu confesso, é difícil até não se emocionar. Dói, sabe, assim, de lembrar como foi triste aquele momento. Foi assim, todo mundo com certeza tem histórias de amigos que se foram, de conhecidos, de fato é muito triste, mas eu acho, Mariana, que são nesses momentos que a gente vê quem é de verdade, né? E muito, e assim, Sérgio, eu falo e até a gente tenta não se emocionar, porque era um medo de você não saber. E assim, era todo dia aqui em Rondônia, mais e mais amigos da gente. E aquela dor, você não Sim. podia ir pro enterro, você não Não, tinha velório, você não sabia. E se alguém estava falecendo com outra doença, o diagnóstico que era dado era Covid. era Covid. O meu pai foi para UTI naquele momento e o diagnóstico que estavam dando para ele era Covid. Meu pai não tinha Covid. Então, eram pessoas e pessoas que muitas vezes não tiveram condições de nem conseguirem se salvar, ou já foram para um local ali de Covid, que nem era Covid, e muitas vezes pegaram. Mas a gente teve muitos heróis, muita gente boa, muita gente que trabalhou, muita gente que colocou a vida em risco. Desde o técnico, o porteiro que estava na unidade básica de saúde, o enfermeiro que estava lá, o médico, todo mundo participou, quem estava no laboratório ia lá fazer a coleta para poder fazer o exame. Então a gente sabe que aquele momento foi um momento que o mundo parou para lutar pela vida e todo mundo lutava, só que era uma interrogação que ninguém sabia. Você fazia compra, você tinha medo, você ia no mercado, tinha medo do que ia faltar, você comprava e quem não podia, e aonde a comida não chegava. Foi desesperador e a gente viveu aquele momento que, além da luta pela vida, pela saúde, ainda teve uma luta, porque as pessoas começaram a conviver dentro de casa e começou a violência doméstica a aumentar absurdamente. Era todo dia, era um idoso, era uma criança, era mulher dentro de casa sendo violentada. Quantos casos de feminicídio começaram a acontecer e aquilo vai dando desespero, e aí você vê isso. Aí depois os desempregos, as pessoas começaram a ficar desempregadas, começou a faltar dinheiro, aí começa a aumentar. No Brasil a gente chegou a 30 milhões de super endividados que tem que decidir se você paga a conta de luz da casa ou come. ou come. E aí é um problema, porque como é que você vive em casa sem luz? E sendo que aqui em Rondônia, a gente sendo um estado produtor de energia, a gente ainda paga uma das energias mais caras do país. Então, quando você vê tudo isso, você fala assim, opa, tem algo errado, mas eu preciso de alguém que me represente. E aí, quando você está em Brasília, não dá para você chegar lá e falar assim, eu quero ser uma representante da pauta X. Não, eu preciso defender com que Rondônia pague uma luz mais barata. Eu preciso defender que a gente tenha uma saúde de qualidade. Eu preciso defender que o medicamento chegue, que eu chegue na porta de um hospital e que eu tenha um atendimento. Hoje tem paciente que está há 5 anos esperando um exame ou uma cirurgia. É muito tempo. E aí quando você liga para falar assim, ó, a regulação tá ligando aqui para dizer que o paciente já faleceu? Já foi? A família tem que dar notícia, porque ele não consegue ter lá um registro muitas vezes. E são casos como esse que parte o coração da gente e a gente entende que a política tem que ser levada com seriedade, porque é através dos recursos da política que a gente muda a vida, o dia a dia, a realidade de um município, do estado e a qualidade de vida das pessoas. Mariana, você tocou num ponto aí. Você sabe que eu atuo nessa área da saúde, né? Eu gosto tão pouco da área da saúde que eu criei um podcast, né? Não sei se você está sabendo. Direito e saúde. E tá tudo interligado, tá? E não foi à toa que eu fiz direito e medicina. E Pois com a não é? política junto, né? Eu assim, Mariana, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que não tem solução, não tem resposta, tá? Tem solução, mas não tem resposta. E a partir dessa pergunta a gente vai desenvolvendo e vai batendo um papo. Eu acredito, Mariana, que o nosso estado tem um problema na área da saúde. E que esse problema não é o problema do atual secretário, não é um problema do atual governador, ele é um problema sistêmico e estrutural que talvez exista, Mariana, desde a época de Rondônia, quando era território. E foi um problema que veio vindo, não houve o investimento adequado, Rondônia cresceu e ainda cresce muito. Rondônia, os últimos dados, Rondônia cresce em percentuais a níveis chineses, né? Na própria pandemia, o Brasil teve PIB negativo e Rondônia teve um PIB em crescimento, né? Isso demonstra a pujança econômica do Estado, mas isso muitas vezes não acaba se traduzindo em políticas públicas, em serviços públicos, para quem está lá na ponta, para o cidadão. E na área da saúde, Mariana, depois eu te conto,
o porquê que eu sou um cara tão apaixonado nessa área da saúde, né? Até porque a entrevistada aqui é você e não eu. Mas, Os meus espectadores querem ouvir você e não a mim. mas é importante te ouvir também, você pode contribuir muito, inclusive próximas eleições, quem sabe, né? Já não teremos um não, futuro pré-candidato. não. Nada disso, Acho que Mariana. quem acompanha aqui, viu, você deve torcer por isso, porque a gente precisa de pessoas assim. Será, Mariana? Não, mas eu acho que não. Eu vou te dizer, eu já escutei muito isso. Será? Não é para mim? Mas a gente precisa de pessoas boas, pessoas que tenham essa capacidade, tenham essa visão. Eu gosto muito, Mariana, de essa área da saúde, é algo que me toca muito, porque, por exemplo, a gente estava falando aqui de um conhecido nosso, o Massoud, que é o atual secretário de Educação. Inclusive, Massoud, Queridíssimo. um abraço. Um beijo para você, Massoud, também. E sucesso, né, nessa missão que você está à frente da gestão da educação do Estado. Que é árdua também, muito árdua. E é extremamente importante, né? Mas um problema da educação, se você erra na política pública hoje, o resultado vai ocorrer daqui a 10 anos. O resultado sempre ocorre na próxima geração. E muitas vezes é catastrófico. Mas qual é o problema da saúde, Mariana? Você é médica. Se um de nós infartar aqui, se você como médica não fizer as manobras corretas em um determinado prazo curtíssimo, o que acontece com a vida dessa pessoa? Não tem tempo. O tempo de vida ali é curtíssimo. Você falou da regulação. Se a pessoa está aguardando há um tempo na fila de regulação, vamos imaginar para conseguir um tratamento de câncer, um tratamento oncológico. Quantas vezes, Mariana, a pessoa vai na defensoria, a gente faz de tudo, entra com o processo judicial, durante o trâmite do processo judicial, em audiência, a pessoa já faleceu. Em audiência, olha, não há mais necessidade do medicamento nem de tratamento, porque ela já está em cuidados paliativos. E agora a gente entra naquele tema que você falou, que é um tema que eu defendo muito, que é a questão da judicialização de medicamentos raros, dos medicamentos para os pacientes raros. Hoje no Brasil nós temos 13 milhões de pessoas com algum tipo de diagnóstico que são consideradas doenças raras. Uhum. E aí quando você entra na discussão da justiça, e você sabe, né, como na defensoria, o processo de judicialização é muito demorado. Só que tem algo que eu falo, cada vida importa. Quando essa vida não está fazendo parte da nossa rotina ou da nossa vida, parece que ela é indiferente. Mas a partir do momento que dentro da sua casa você tem um paciente raro, que precisa de um medicamento para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida e até mesmo sobreviver, aí você começa a dar importância. Mas aí você entra para a política. Isso vale mais você ter tantos remédios para um paciente hipertenso ou diabético ou você salvar uma vida? E aí entra a política pública, que você tem que entender que todos são importantes. Todos precisam de atenção e de cuidado. Só que se a gente tivesse uma organização a nível nacional de políticas públicas para detectar onde estão esses pacientes raros, eu conseguiria saber. Para essa doença eu tenho no Brasil 1.000. Nessa eu tenho 500. Eu consigo fazer uma compra de medicamentos específicos. Mas quando você chega num laboratório que fabrica esse remédio, e aí esse laboratório ele está lá nos Estados Unidos, ele vai me vender um medicamento que foi judicializado, e aquele remédio judicializado ele já está custando 5 vezes mais caro. Se o governo tivesse uma organização, a gente compraria todos, salvaria todas essas vidas, amenizaria essas dores e ainda teria uma condição de pagar um custo muito mais barato. Mas aí espera a justiça resolver. E isso traz um sofrimento absurdo, porque na maioria das vezes esse paciente raro ele não é o único da família. Ele já vem de uma condição genética, da mãe, do pai, os irmãos. Onde todos sofrem. Eu tinha um senhor aqui que eu visitava sempre, e era uma dor, assim, você vê a dor da família, a família inteira. E aí vai falecendo um, depois vai indo outro. Inclusive, a gente, através do mandato ainda como deputada federal, eu fiz dentro da Universidade Federal uma parceria e colocamos uns recursos, uma emenda, junto com a professora Vivian. Ela trouxe toda a estrutura, como seria, e hoje dentro da Universidade Federal tem, através do nosso mandato de emendas, um laboratório de genética humana. Tem um ônibus que vai lá, que visita os pacientes, que vai no estado inteiro, fazendo essa visita, fazendo acompanhamento. Isso é extremamente importante, porque muitos deles estão em linhas, estão em distritos e que não conseguem, às vezes, nem irem ao posto de saúde, a uma unidade básica para ter atendimento. E Mariana, posso colocar um temperinho Claro. ruim nisso que você acabou de falar? Com certeza.
o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente não, já tem quase 2 anos, agora dia 17 de outubro vai fazer 2 anos, dizendo que os medicamentos judicializados, você necessita ter evidência científica de alta qualidade. Você consegue essa evidência científica de alta qualidade em doenças raras? É muito difícil. Não, porque você não tem pesquisa. E por que você não tem pesquisa? Porque são poucos pacientes, na verdade são muitos, mas em termos estatísticos eles são difícil. poucos, e a indústria farmacêutica não investe dinheiro. Quer investir dinheiro para medicamento de hipertensão, diabetes, para emagrecimento. Exatamente. Vide aí É o que realmente dá o lucro para eles, né? Exatamente. E isso é um grande desafio que nós temos. E eu falo que a doenças raras virou uma pauta de luta mesmo minha. Eu, na minha família, não tenho ninguém, mas é aquela coisa que tem gente que fala assim, você precisa ter alguém para você entender, mas quando você se coloca no lugar do outro, você entende, você começa a ouvir, você não precisa estar com alguém tão próximo, mas hoje nessa convivência é uma luta. Então, durante o mandato como deputada, eu fiz alguns projetos de leis para a gente poder trazer essa pauta de discussão para o governo federal, algumas leis já aprovadas, e a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de fazer com que esse diagnóstico aconteça. Você não consegue, às vezes o paciente está sendo tratado lá há anos, tomando uma medicação, e o diagnóstico real não é aquele. Perfeito. Eu queria só mudar um pouquinho o que você falou recente, agora na nossa conversa sobre participação feminina, e eu me lembrei que você, quando estava no seu mandato na Câmara, você ocupou o cargo de segunda secretária da Câmara, correto? Câmara, e eu acho que foi a primeira mulher a ocupar esse cargo. Foi a primeira vez, a primeira mulher, foi uma eleição extremamente concorrida. Eu concorria com um deputado de São Paulo, então imagina, Rondônia só tem 8 deputados federais e São Paulo com 70. E eu concorri... Se ele conseguir só a bancada dele, ele já ganhava, né? Isso se também tivesse todo mundo unido ali. Mas eu recebi 418 votos dos 513 deputados. Não, segunda de lavada, né? Foi uma votação extremamente expressiva. A gente fez um movimento muito diferente na Câmara. Naquele momento a gente fez o estágio visita, estágio participação. A gente levava jovens de todo o Brasil para passar uma semana na Câmara, acompanhando a rotina, o dia a dia. Para aproximar o jovem da política. Muito. E o interessante é que muitos desses jovens que foram para esses estágios e para essa estágio visita se candidataram, e hoje, inclusive, alguns estão lá também sendo hoje deputados. Inclusive tem um menino que eu vi, que eu fiquei até feliz, já ganhou 1 milhão de seguidores, é deputado estadual e vem candidato a deputado federal por Fortaleza, e foi um desses que também participou do estágio. Então a gente vê que como isso é importante, porque quando a gente pensa em Brasília, e você olha lá para Brasília, é algo extremamente longe, distante da realidade do que se acontece lá em Cujubim, Itapuã, Candeias, aqui em Nova Mamoré e Guajará, num distrito de União Bandeirantes. Só que quem está lá e é eleito para poder estar, ele tem que estar lá para fazer as coisas acontecerem aqui, tem que estar conectado com Rondônia, tem que entender os reais problemas de Rondônia. E Brasília, se você souber os caminhos, souber as portas aonde bater, saber onde chegar, você consegue ajudar muito. Eu até... aproveitando e falando isso, eu falo que a mulher sempre mas ali tem a sensibilidade, vai atrás, corre, não desiste. Eu falo, e mulher diz que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas conseguem mesmo. Vocês são seres multitarefa. E corre atrás, né? E eu, durante o mandato, Sérgio, eu consegui uma das emendas, a maior emenda individual que um parlamentar já conseguiu para o Estado. Foi um recurso de 100 milhões de reais que está na Caixa Econômica para a Saúde Pública. E eu espero muito ter a oportunidade de voltar e poder está lá para fazer com que esse recurso saia da Caixa e ele tem um projeto pronto e preparado para se tornar um hospital de urgência e emergência para Rondônia, porque Rondônia não dá para aguentar o que nós estamos passando na saúde pública, no atendimento. Hoje nós temos funcionários e servidores extremamente capacitados, mas a gente precisa de uma estrutura extremamente adequada para poder atender a população. E hoje a gente também tem uma outra situação que precisa ser resolvida. Hoje não dá para eu pegar um paciente que vem lá de Corumbiara para ter atendimento aqui em Porto Velho, passar por essa BR, ainda uma BR que é conhecida como a BR da Morte. Hoje, e agora pedagiada ainda, né? Absurdo, eu falo que é um roubo.
Nós estamos sendo roubados. E a minha grande preocupação é que quando a gente fala dos avanços, de todo o potencial que Rondônia tem, se a gente continuar pagando essa tarifa tão altíssima, a gente vai ter um sério problema. Porque quem produz lá no Cone Sul não vai querer vir passar por aqui para sair aqui no porto ou sair pela BR aqui. Vai sair por lá, vai ficar por lá, vai encontrar outros caminhos. Não vai querer poder vir por aqui. Eu não fiz a conta, Mariana, mas várias pessoas com as quais eu converso, e eu confesso que isso foi até uma falha minha, eu deveria ter perguntado, nem perguntado para a inteligência artificial. Parece que uma carreta, um bitrem, de 9, né? 9 eixos, de Vilhena para cá, indo reais, e voltar, são 3 mil reais. Se for ir de volta. Porque ele vai e volta, né? Ou seja, Exatamente. para fazer a entrega, porque ele normalmente volta vazio. Ele dá um pouquinho mais porque aí sobe 3 eixos, né? Mas assim, dá mais ou menos isso, é um absurdo. Então é muito caro. Então uma pessoa que seja um produtor que produz café, que vai sair de União Bandeirantes, para ele vale a pena? Quando ele for colocar, Sim. será que vale eu levar minha produção para Rondônia? Ou eu vou mandar minha produção para o Amazonas? Espera, vou pensar. Seu Paulino produz banana, a banana dele é melhor ir para lá ou vir para cá? Então tem que começar a fazer uma matemática e o produtor vai fazer, porque a conta dele está ali, só que ele está ao mesmo tempo gerando economia, gerando oportunidade, está empregando gente. Na safra ali no período ele está contratando 20 pessoas para trabalhar e que são pessoas que vivem daquilo. E aí hoje a gente olha uma realidade que hoje a gente tem o abacaxi, o leite, o queijo, o café, produtos extremamente premiados, a melancia no estado de Rondônia. Só que quando a gente vai e fala bem assim, Sérgio, vamos pedir para o rondoniense abrir a geladeira dele, de onde está vindo a manteiga? De onde vem o leite? De onde vem o frango que ele está consumindo? Por que não vem daqui? A gente precisa fazer com que a industrialização aconteça em Rondônia. Sim. Só que muitas vezes o até para material agregar tá indo valor. para cá, tá indo para fora e volta e a gente está pagando 3, 4 vezes mais caro. E agora com pedágio ainda ficando mais caro ainda. Eu posso presumir, Mariana, que você, estando lá no Senado, você vai lutar, pelo menos pela redução da... Com certeza, até porque esse valor é um absurdo com a população. E eles estão fazendo um compromisso com o Estado, que na verdade nem sei se é um compromisso, mas foi algo decidido lá por cima. O próprio presidente da República deu uma canetada e decidiu como deveria ser Rondônia, sem vir a Rondônia, sem conversar com Rondônia, sem ouvir Rondônia, do jeito que queria. Mas o que a gente está pagando é por um pedágio que não seja para fazer a duplicação em toda a extensão da BR. É apenas por 100 quilômetros. 100 quilômetros não vai resolver o problema da BR-364. A gente precisa da duplicação em toda a extensão. E não é justo a gente pagar por algo que ainda não está sendo entregue à população. Pelo contrário, hoje um trecho que você faria de Porto Velho a Ariquemes, que você demoraria 2 horas, hoje você demora 3 pelo Pariciga. E quando você vai ver o Pariciga, são 2 pessoas só trabalhando e colocando ainda a vida deles em risco. Porque às vezes não dá nem tempo e você fala, meu Deus, você olha lá, você fica até assustado e preocupado com que aquilo pode acontecer. E hoje a população, como eu disse, está sendo roubada. Produtores estão quebrando, estão desviando caminho, estão encontrando outros rumos. Quem trabalha em outro estado, a gente precisa, ou até em outro município, a gente precisa ter essa atenção e esse cuidado. E sem contar que a gente está pagando um preço abusivo na BR e ainda paga um preço abusivo quando você vai viajar de avião. Também. Porque os preços também são extremamente abusivos. Parece que assim, não, vamos pegar o que for tudo mais caro e vamos botar lá para Rondônia. Eu vi uma reportagem hoje que parece que Rondônia é o 2º estado com voos mais caros do Brasil. Eu acho que hoje é Rondônia e o Acre, né? Acho que são os 2 estados que estão e com preços assim extremamente abusivos. Aí quando você conversa com a empresa aérea, não, Mariana, é porque às vezes para eles compensa mais fazer 2, 3, 4, 5 voos Brasília-São Paulo do que eles virem para cá. Pelo tempo, pelo custo, pela gasolina, pelos impostos. Então, isso tudo a gente precisa realmente rever. E eu espero muito que, a partir do ano que vem, com novas gestões, tanto a nível nacional, a nível de estado, bancadas federais, a gente possa ter também um melhor diálogo entre todos. A gente precisa ter essa sintonia. E uma coisa que eu falo na política é que, mesmo a gente tendo os nossos lados, as nossas preferências, as nossas decisões políticas, se terminou a eleição, se desmancha o palanque político. E você tem que estar unido com pessoas que têm esse compromisso. E eu falo isso, eu há 2 anos participei de um processo eleitoral para a Prefeitura de Porto Velho
E não fui vitoriosa nas eleições, mas sou muito grata à votação, entendo e que posso dizer que é claro que a gente fica triste, a gente, né, espera, tudo que a gente entra, a gente espera sair vitoriosos, espera, ninguém entra em algo para poder não ganhar, mas a eleição faz parte, ou você ganhar ou você perder, e você tem que respeitar o eleitor, e eu respeito isso, mas a partir do momento que aquele momento não foi como eu esperava, você respira, você sente a dor daquele momento, mas bola para frente e continua. O trabalho por Porto Velho não pode parar. Eu tenho emendas, eu tenho recursos, eu tenho entregas. Fiz a entrega da Praça do Alphaville, uma praça que estava em obra há um tempo, uma praça que hoje dá vida, a gente vê as pessoas lá, a feirinha do Alphaville ali acontecendo, segunda-feira, o movimento, parece que Porto Velho inteiro se entrega Sim. ali. A gente tem a maternidade municipal, que é uma obra de quase 8 milhões, que está em obra, eu ainda vou fazer a entrega dela. Um instituto de longa permanência para atender os idosos. Então, você tem que entender que você não pode parar. E quando tá na veia, no coração, o desejo por fazer, você não consegue parar. E eu até falo, com mandato ou sem mandato, Mariana tá aí trabalhando e fazendo entrega. Essas duas últimas obras, sem querer desmerecer a do Alphaville, até porque de vez em quando eu vou lá e a feirinha lá é maravilhosa. É muito boa, muito tudo boa. é gostoso lá, muito, né? Muito O gostoso, problema muito é que bom. a gente quer comer tudo, quer comprar tudo e eu fico... Lá naquela feirinha só tem um único problema, é difícil arrumar vaga para estacionar, porque tá ficando tão lotado, cheio. E tão eu lotado. fico feliz porque olha a economia e os nossos Tá produtores, girando. tudo é daqui, o açaí daqui é bom. Exatamente. Aí você compra o maracujá, aquela garrafa de maracujá que você vai lá e come a tapioca, toma o tacacá, e aí come, aí tem arroz carreteiro. Outro dia tomei lá um negócio que eu falei, gente, o que é isso? Uma mistura deliciosa de doce. E aí você vai falando, gente, pipoca cheia de recheio, eu nunca tinha visto isso. Então você fica muito feliz de poder ver, e cada bolo recheado, você vai falando, gente, aqui em Porto Velho tá cheio de gente talentosa. Cheio, cheio. Os nossos destemidos pioneiros são bons demais. E aqui é uma terra de gente boa, gente trabalhadora, gente que acorda cedo, que trabalha, que acredita, que investe. E a gente precisa que o poder público dê essa mão, esse apoio e entenda as necessidades de poder estar conectado com a realidade de cada município. Mesmo que você esteja em Brasília, mas que você tenha um olhar municipalista. Mariana, você mencionou a questão aí que eu acho muito importante, que eu acho que grande parte dos cidadãos, das cidadãs, eu acho que eles não conseguem, até porque o brasileiro ele vive com muita dificuldade, é um povo sofrido, mas muitas das pessoas elas não conseguem entender. Por mais que Brasília esteja distante, e está distante mesmo, né? Eu acho que está distante tanto fisicamente, como também as pessoas que estão em Brasília parece que vivem num mundo diferente. Grande parte dos recursos está na mão da União. Na minha visão, Mariana, é importante termos uma bancada federal de deputados e senadores que literalmente briguem, lutem para carrear recursos para cá. Porque você já foi deputada. Eu tô falando alguma mentira? Não, é exatamente isso. Não é isso que acontece lá? Você não tem que... Não tô falando brigar de luta física, mas você tem que conversar, tem que dialogar, tem que negociar, tem que mostrar a real necessidade do Estado. Eu, conversando com uma amiga, que ela inclusive é juíza federal, ela estava dizendo o seguinte, me parece que um dos problemas dessa concessão da BR, Mariana, creio que você já saiba disso, é que os estudos de tráfego, ou seja, vamos calcular o volume de carros que vão passar. Foi feito no período da pandemia e que quase não tinha, né? Então era um número reduzido e aumentou e eles estão ganhando absurdamente e ainda cobrando um preço lá em cima. Esses estudos não deveriam, no momento que estava mandando ficar todo mundo em casa. Ou seja, você tinha transporte talvez de pessoal de emergência, né? Quem é que viajava? Quem? No período da pandemia? Era só ambulância. Ambulâncias. E também quem vinha entregar alguma produção, alguma coisa. Só. Alguma coisa emergencial. Só. Porque você não tinha, né, muito volume, não tinha consumo. Ficou todo mundo trancado dentro de casa com medo real, ainda mais naquele início. Eu não tenho os dados, mas eu ouso dizer que o volume de trânsito, de tráfego, caiu pela metade. No mínimo. Com certeza. E aí eles calcularam o valor com esse volume. E é por isso que está extremamente tudo errado. Então a gente espera, até a bancada agora, há um tempo atrás,
fez uma liminar e até conseguiu uma liminar para que derrubasse, só que depois Não, aí depois o TRF derrubou. derrubou. Mas assim, a gente tem expectativa, a gente espera que essa sintonia e que esteja um governo federal com um olhar para Rondônia, entenda o potencial de Rondônia, a força de Rondônia, o setor produtivo, saiba que a agricultura familiar aqui é muito forte, saiba que o homem do campo, a mulher do campo precisam desse olhar e também, imagina quem roda todo dia, seja o comerciante, o caminhoneiro, apenas o motorista que está indo ali fazer, ou até a gente ajudar cada vez mais o turismo. Hoje a gente tem várias regiões, tem muita gente que vai para Cacoalçaba Parque, passar o final de semana e aí de repente você começa a botar no posto. Espera lá, vou somar aqui, o custo que eu vou ter, a gasolina cara. Aí vai pagando. Que é um Quando outro você vê, problema você fala, também que não é de opa, Rondônia, mas é um problema. Peraí, não vai dar. Então aí você começa a não gerar. Aí daqui a pouco você vai começar a fazer. Hoje tem gente pegando voo que sai de Rondônia que vai para o Acre para pegar voo pelo Acre. Porque sai mais barato. Sai mais barato. E outra coisa, a gente tem aqui um outro desafio. Rondônia já tem um aeroporto internacional. Tem gente que quando vai para algum lugar fora do país, ou tem que ir para São Paulo, ou já está saindo aqui pela Bolívia, ou sai, Mariana, pelo Peru. Eu vou te contar e contar para vocês aí que estão nos assistindo. Aconteceu com uma amiga minha. Ela estava vindo num voo internacional e esse voo iria para Manaus, porque Manaus tem aeroporto internacional de verdade, Sim. com aduana. Manaus, por problemas climáticos, fechou. O avião foi redirecionado para Porto Velho. Ela mora em Porto Velho. Não pôde descer. Ela ficou dentro do avião, voltou na mesma aeronave, voltou para Manaus, passou um dia em Manaus, porque só tem voo diário de Manaus para cá, e ela atrasou 2 dias a viagem dela, estando aqui. E no aeroporto que é internacional. Então são várias coisas que a gente precisa levar com muita seriedade, ter esse olhar e esse cuidado. E eu espero muito que a gente possa realmente ter, né, nessas próximas eleições, decisões extremamente importantes, eficazes, e que seja pessoas que estejam nesse diálogo pensando Rondônia, unindo forças, porque eu sempre falo, quando você tem uma força, tudo se torna maior. Eu fui deputada federal e eu sei a força que tem um deputado federal. É muito grande a força de um deputado. Só que quando você vira deputado federal de um estado como Rondônia, um estado forte e que é uma população que quer sempre mostrar a força que nós temos, a gente precisa que os deputados também estejam nessa mesma sintonia. Só que a gente tem um desafio, Sérgio. Porque quando a gente chega em Brasília, eu vou dar um tema, transposição, a PEC 47, aí eu tenho 8 deputados, eu vou discutir com deputados de São Paulo, de Minas Gerais, eles são contras, eles não querem. Só que quando você vai para o Senado, e é onde no Senado são 3 senadores para cada estado, você entra numa briga por igualdade. Aí você consegue ter força e saber pelo que você está brigando. Aí você não é apenas uma pessoa que está lá num mandato ocupando apenas uma cadeira, não. Você sabe para que você está lá. Tem a PEC 47 da transposição, tem a BR-364, tem a questão da saúde pública para resolver, tem a saída do Pacífico, tem a ponte de Costa Marques, é pensando no desenvolvimento, é a luta pelo combustível, é poder ter lá parlamentares que realmente estejam engajados nos problemas reais do que a gente vive aqui. Mas que a gente vive aqui, mas que impacta também. O que resolve lá impacta o dia a dia da gente aqui. Não dá pra gente aceitar que, infelizmente, o executivo vai lá e dê uma canetada e fala, olha, a BR-364 vai ser isso. Não. Essa não é a realidade. Essa decisão tem que passar por nós, tem que passar pelo governo do estado, tem que passar pelos deputados, tem que passar pelos senadores. A gente tem que saber o que está acontecendo. E eu falo isso porque eu cresci vivendo e respirando política. Eu amo fazer isso. E eu falo às vezes assim, você não agrada todo mundo, você não tem como agradar todo mundo, mas mesmo que você não agrade, às vezes no jeito, pode ser qualquer coisa, mas eu tenho certeza que eu posso dizer que ninguém pode questionar o meu trabalho, ninguém pode questionar minha dedicação, meu amor por Porto Velho, meu amor por Rondônia, isso não, porque eu mesmo 4 anos fora do mandato, eu continuo trabalhando, eu continuo entregando e eu continuo fazendo muito por Porto Velho e por Rondônia. E eu sempre falo que eu tenho esse desafio até dentro da minha própria casa. Durante esses anos de política, eu olhando para trás, não tem alguém que investiu mais em Porto Velho num mandato legislativo como eu. Investi, ajudei, contribuí, eu sei que ainda posso continuar fazendo muito mais. Você estava falando da BR-364 e eu
pensando em saúde. Me veio à mente algo que eu já tinha falado em outros episódios e eu quero perguntar para você. Para mim está muito claro que você é... Eu não cheguei ao ponto de achar que você é contra a privatização. Não. Mas no molde que essa foi feita, eu vejo que você é completamente contra. Eu sou a favor da duplicação, sou a favor que ela possa ser privatizada, mas de não uma dessa forma que seja justa, leal e correta com todos nós. Perfeito. Mas da forma que é hoje é um roubo. Estamos pagando um absurdo e por algo que ainda não foi entregue e nem vai ser entregue. Porque da forma que está aí não é justo. Não é justo, é inaceitável. E acredito hoje que quem tiver um pouco de consciência e respeito ao estado de Rondônia não pode dizer que é a favor da forma que isso está. Estava pensando no caso de um paciente hipotético, oncológico, de câncer, que mora em Itapuã do Oeste e precisa fazer tratamento semanal no Hospital do Amor. E é uma pessoa pobre. Como é que essa pessoa faz? Me diga, Marina. Tem dificuldade demais de pagar, não consegue. Como é que essa pessoa vai fazer para pagar? É difícil, ela já tem uma dificuldade de vir, de conseguir ter acesso, já tem que gastar gasolina. Se o município não tiver ali um apoio, ele tem que vir por conta própria, tem que arrumar um lugar para ficar. É extremamente complicado. E é esse tipo de visão de política pública que a gente tem que ter um cuidado, uma atenção, um olhar, e eu vejo a necessidade urgente da gente resolver isso. E a gente já está aqui chegando no mês de agosto, daqui a pouco, né? Já estamos aí entrando no mês de agosto. Hoje é dia 29, né? E entrando nesse mês de agosto, então eu posso dizer que a partir do ano que vem, de janeiro, que a gente possa ser diferente, ter uma diferença e ter realmente um time forte de pessoas pensando Rondônia e lutando por Rondônia. Mariana, vamos falar um pouquinho agora de saúde de maneira mais ampla. O que para você, Mariana, seria um ou alguns dos maiores problemas na nossa área da saúde? Você, como política, foi parlamentar, é médica e vive aqui em Porto Velho já há 40 anos. Desde que nasci. É uma filha de Rondônia. O que para você é, na sua visão, em que pese você está se candidatando, quer dizer, você é uma pré-candidata, não para um cargo de gestão, mas a gente sabe que uma senadora da República colabora e muito na área da saúde, seja com emendas, seja com até mesmo com direcionamento de verbas em locais que realmente necessitam. Desde um projeto que valorize um servidor, um recurso que construa uma UPA, construa uma unidade básica, um hospital, compre um equipamento, tudo isso, né? O que para você seria algo que deveria ser atacado assim de imediato? Sérgio, hoje a gente tem um corpo técnico de funcionários e servidores muito bons, em todas as áreas, desde o técnico, desde o enfermeiro, desde ali da administração, de todos os órgãos que sejam ligados à questão da saúde pública. Mas hoje nós temos duas questões que nós precisamos fazer, e isso não apenas uma função de alguém que esteja no legislativo, mas uma função de executivo, mas que a gente precisa ter essa visão. Primeiro é levar uma cobertura hoje do programa Estratégia de Saúde da Família. A partir do momento que você tem uma atenção básica, bem direcionada, orientada, e que você tem lá um agente comunitário com condições de chegar com uma bicicleta, com uma moto, numa linha que ele vai fazer uma visita, um carro de apoio, uma van que ele consiga ir, pegar também aqueles moradores da região, levar para dentro do posto de saúde ou da unidade básica, trazer uma orientação, vi um acompanhamento, a pressão começou a ficar mais alta, opa, pera lá, precisa de medicamento. Aí tem um posto, mas o posto tem medicamento, porque aí a gente tem um executivo organizado com uma parceria com deputados e senadores estaduais, federais, que falam, olha, aqui o recurso do estado não está dando, mas eu quero parceiros. Aí não falta o remédio da hipertensão. Aí você consegue controlar aquela hipertensão. Da mesma forma, você vai lá e faz um diagnóstico. Opa, está acontecendo alguma coisa com o seu João aqui. O que é? Diabetes, vamos lá, vamos tratar a diabetes dele, porque se você não faz esse acompanhamento, esse seu João, ele vai estar no hospital de emergência e urgência amputando uma perna, amputando um pé, se ele não tiver essa atenção básica e esse cuidado. Então hoje a gente precisa fazer com que haja uma cobertura ampla, chegando, né, em todos os lugares, numa linha, num distrito, nos lugares longe, onde muita gente nem passa, onde às vezes a poeira nem sobe porque você não vê carro passando, que chegue para dar uma assistência, uma orientação e poder planilhar. E aí eu entro naquilo de um catálogo que você encontra, o paciente raro, aí você encontra, olha, na linha tal, tem tantas pessoas, tantos com hipertenso, então tal dia vai ser o dia de eu levar os
os medicamentos dos hipertensos. Todo mês eu já sei que vai vencer, então já acabou, vou ter que levar, vou fazer. Hoje eu sou autora, inclusive, de um dos projetos que para mim é extremamente importante, a telemedicina. Às vezes a gente não consegue ter todos os profissionais de alguma área, de alguma especialidade, mas com a telemedicina você consegue pelo menos levar o acesso e a orientação. E a gente sabe que isso tem condições, quase todo mundo tem um telefone na mão e consegue ter um acesso ali a celular. Às vezes até se alguém do posto vai lá, olha, vamos fazer aqui, vou orientar, entra com um aparelhinho, tem hoje muita tecnologia acontecendo, então vamos usar a tecnologia para o lado bom. E isso é um trabalho que tem que ser feito. Mas aí depois disso, a gente também precisa fazer a questão da regionalização da saúde. Hoje você está precisando que todo mundo venha de outras regiões do estado para a capital para poder receber um atendimento. E aí entra naquilo que a gente começou a nossa entrevista. A regulação que demora, a regulação que não acontece, o paciente que acaba indo a óbito no meio do caminho não aguenta esperar. Mas e se ele tivesse ali um polo de regionalização acontecendo? Eu te dou um exemplo. Eu agora esses dias fui em Vilhena fazer uma visita no hospital. Mariana, mulher, só te interrompendo Claro. aqui. Você nunca foi convidada para ser secretária de saúde, não? Não, nunca recebi esse convite. Porque assim, você é uma das poucas pessoas com quem eu converso que tá me aparentando ter um conhecimento real dos problemas. E eu amo cuidar, viu? E amo fazer isso. Grande parte das pessoas quer cuidar cuidando não, da consequência. A gente precisa de mais leitos de UTI, a gente precisa de mais cirurgias. Você tá indo, na minha visão, na origem do problema. É claro que precisamos de leitos, precisamos de cirurgia, com toda certeza. Mas se a gente melhora aqui a base, você evita que você... Exatamente. Vou dar só um exemplo aqui. Grande parte dos pacientes que talvez estejam infartando hoje... Seja por uma falta de orientação ou por falta de uso de medicamento e que não precisavam chegar. Às vezes até com a falta do ACS, do agente comunitário de saúde, chegar, extremamente importante, chegar na casa dele e falar bem assim, o senhor está comendo essa quantidade de sal mesmo? É uma orientação e às vezes ele nem sabe. Ele fala, olha, me falaram que era para eu comer bastante sal, para poder, né, a pressão não cair. E aí às vezes ele está indo para um outro termo. Às vezes ele é hipertenso e não sabe. Quantas pessoas aqui no Brasil são hipertensas e sequer sabem? Às vezes você acha assim, a pressão baixa, não, é pressão alta, vai com sal, vai com sal. É um desafio. E eu te falo que eu tive a oportunidade, e até falo isso assim, aqui no bairro Caladinho, em Porto Velho, eu por um tempo tive acompanhando toda a formação do planejamento do programa de saúde de estratégia da família. A gente ia de casa em casa, ouvia, você faz um levantamento, quantos moram na casa, quantos anos tem, qual a doença prévia, alguém já faleceu disso. O trabalho dos agentes comunitários de saúde, ele é relevantíssimo, porque é esse trabalho de formiguinha, e eu não estou diminuindo ele chamando disso não. Eles são extraordinários, têm uma função extremamente importante. É um trabalho que vai dar um diagnóstico, e com esse diagnóstico você vai ter um mapa, uma mancha dos problemas, onde você fala, olha, eu tenho que atacar aqui. Eu tenho que resolver isso aqui. E eu falava isso que hoje tem quase 10 anos que o Ferreira é o diretor do posto de saúde do Caladinho, e eu lembro quando a gente começou. Então hoje tem muita gente que eu encontro na rua e fala, Mariana, você foi na minha casa na época e tal. Então a gente sabe que isso é importante e isso tem um papel extremamente importante. Aí a gente vem que não é só a questão do cuidado aqui. É o cuidado na escola, é o cuidado hoje que a gente tem de orientação hoje. 90% dos traumas que ocupam o João Paulo e vão para o centro de saúde acidentes são de automobilísticos. Tem algo que está errado. O que está errado? Será que é a sinalização? Será que é a conduta? Será que precisa, desde a escola, a gente começar a colocar uma orientação para entenderem o respeito, o cuidado, a velocidade? Todo dia são casos e casos que a gente encontra de mortes por acidente de moto. E é um negócio muito triste, porque é uma família que fica. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa, não é aumentar o número de leitos para a gente receber mais pacientes que estão sofrendo acidente de moto. Opa, pera lá, por que está acontecendo? Então a gente precisa melhorar, será que é a nossa sinalização? Será que a sinalização está vendo a placa de pare? Será que não tem uma árvore na frente? Será que aquele quebra-mola está no lugar certo? Então eu dou um exemplo que ontem uma senhora me falou assim, olha, esse ponto de ônibus nesse lugar aqui não tá legal. E aí eu ainda fiz um comentário e falei, porque às vezes o ponto de ônibus quando foi feito aqui, na época, não tinha nada nessa região.
E hoje virou uma região de comércio, está atrapalhando o comércio dela, mas ali na frente não tem. E às vezes são coisas simples, mas é porque as coisas se tornam muito dinâmicas. Onde aquele quebra-mola fazia sentido, talvez hoje Não faça não mais. faça mais. Talvez naquele lugar precisa de um sinal, então isso tudo tem, né, vários engenheiros que entendem disso, não sou eu, não entendo, mas eu digo assim que é extremamente importante, só que Porto Velho Entende cresceu. sim, Mariana. Sabe por que eu digo que você entende? Assim como eu também entendo. Porque tem coisas que às vezes são tão gritantes, Que você são olha, tão você fala, absurdas, você por quê, fala, não, né? não é possível que isso esteja não aqui. acredito, né? Por exemplo, você falou de um tema e você está bem informada, mulher, você está bem informada. Eu tenho contato, não vou dizer diário, mas quase que diário, com a direção do João Paulo. O Hospital João Paulo II, todos aqui devem conhecer. É o maior hospital, para quem não é de Rondônia e está nos assistindo, é o maior hospital de urgência e emergência aqui da nossa capital. Eles me mostram gráficos, onde tem dias, Mariana, que 70% dos leitos... Eu tenho até dificuldade de acreditar nisso. É real. 70% dos leitos, Felipe, é acidente automobilístico. E desses acidentes automobilísticos, quase a totalidade é moto. E se você olha, esse dado de 70%, ele se repete olhando há 10 anos, há 15 anos, ele se repete. Então, algo precisa mudar, porque continua com esse... Será, Mariana? Agora eu vou voltar 2 anos no tempo e vou falar com a pré-candidata, com a prefeitura, o município de Porto Velho. Será que se a gente investisse um pouco mais num transporte público mais eficiente, a gente não diminuiria esses números de acidente? Eu acredito que sim, inclusive na gestão do prefeito Wildo, ele fez alteração, as mudanças com ônibus novos, até com ar-condicionado, com Wi-Fi, e a gente espera que isso também ajude. Mas aí vem outro fator, porque aí não é só colocar o transporte público, a gente precisa também ter segurança, ter abrigo, ter lugares que as pessoas se sintam seguras. E vou falar como mulher, hoje, dependendo da hora, você fica preocupado de poder estar na rua. Foi justamente isso que eu pensei. Então, você pensou em segurança viária, mas eu falei de segurança pública, da mulher sofrer violência. E exatamente. A gente vive também um alto índice de feminicídio dentro do nosso estado. A gente precisa diminuir isso. E eu defendo cada vez mais leis duras para os agressores. O lugar de bandido é na cadeia. E não tem assim, bati, foi pouquinho, não. Bateu, vai para cadeia. Inclusive, eu sou autora de algumas leis que mudaram também a legislação para deixá-la mais rígida. Acredito que isso é possível e quero que as mulheres que estejam nos assistindo aqui, estiverem sofrendo algum tipo de violência, que denunciem mesmo, e a gente tem que fazer aquilo que eu falei do poder público, ajudar essas mulheres a dar condições para que elas tenham segurança, que elas se sintam abrigadas e que elas tenham condições de seguir a vida dela, porque muitas vezes a mulher fala, mas e a minha condição daqui para frente, como vai ser? Então a gente tem que trazer cursos de capacitação, de profissionalizante para essas mulheres, dar condições de abrigos, dar condições de poder acolher esse filho dela e fazer com que haja políticas públicas para isso. Hoje já tem alguns programas que ajudam isso, mas ainda precisam ser mais amplos para que a gente tenha abrangência. E eu só queria voltar nessa questão da saúde, que eu falei de Vilhena. Sim. Mas Vilhena, eu visitei recente agora, a gente no hospital lá, nós entregamos os equipamentos para UTI neonatal. Antes um bebezinho que estava lá no Vilhena, o secretário lá, o Wagner, né? O Wagner e o prefeito é o... Eu não sei se é o Wagner, eu não sei se era o Celso que estava também na época, acho que ele estava como presidente da Câmara, e aí voltou. Não sei se ele chegou a ser secretário. O secretário hoje é o Wagner. Hoje não, já tem... algum tempo que ele está lá. Já. Mas na época a gente fez a entrega, e aí eu fui esses dias agora fazer a visita, e estava lá, e falava justamente isso ao prefeito. Quantas crianças e vidas hoje estão sendo salvas? A esperança da mãe e do pai de falar assim, gente... Ele sobreviveu. Alguém que você falava assim, não vai. Mas hoje ele vai, ele sobrevive. Mas antes ele tinha que vir de lá de Vilhena para Porto Velho para poder ter uma esperança. E no meio do caminho esse tempo era muito longo. Muito longo. É algo que não faz sentido, né? Uma pessoa andar 700 quilômetros... E aí entra a regionalização, né, da saúde, que ela precisa chegar em todas as pontas. Sim. E aí eu entro na saúde básica, mas a regionalização que você possa limitar. E cada vez mais que você melhora, eu dou um exemplo, Jaru. Jaru melhorou a qualidade da saúde, impressionante. Só que hoje ele atende toda a região. Então é claro que a procura vai se tornando maior. Você nunca vai resolver um problema. Você aumenta 10 leitos, vão ocupar os 10 leitos. Você aumenta 20, vão ocupar os 20 leitos. Sempre vai ter essa procura. Mas a partir do momento que você coloca em todas as regiões condições de atendimento, você consegue diminuir esse fluxo
dentro dessas regiões e salvar mais vidas. Você estava falando de uma mãe, desse menino, e eu lembrei de um outro caso, que é um caso que a gente atende muito, Mariana, lá na defensoria, e é algo que você já deve ter percebido que vem crescendo, que são as famílias que têm crianças, adolescentes neurotípicas, TEA, TDAH, etc. Infelizmente, hoje o nosso Estado ele não vem entregando a saúde pública para essas pessoas da maneira que deveria, né? Você tem alguma ideia? Você tem algum projeto? Você para a gente acolher melhor essas crianças, acolher melhor essas famílias? Eu vou lhe dar um exemplo do grau de desespero, Mariana. Esse ano, início desse ano, eu acho que foi em janeiro, fevereiro, uma mãe chegou na defensoria, a gente já estava atendendo ela há algum tempo, já tinha processo judicial, o processo judicial também estava com alguns problemas, Mariana. E essa mãe, num ato de total desespero, falou inclusive para a nossa psicóloga que atua lá. Se vocês não resolverem o problema do meu filho agora, eu vou tirar a minha vida e vou tirar a vida dessas crianças. Esse é o grau de desespero de muitas mães, Mariana. Essa é a realidade de muitas famílias e que dói o coração e parte o coração da gente. E hoje a gente precisa primeiro ter uma condição de acolhimento, de planejamento, de atender as famílias e para dar o diagnóstico, porque Sim. hoje a falta mesmo de acesso, de ter neuropediatras que consigam fazer isso é um pedido no estado inteiro. Aonde a gente vai, as pessoas pedem, a gente precisa de neuropediatra, a gente precisa de orientação, a gente precisa fechar um diagnóstico, eu preciso de um laudo. Porque a dificuldade é ali a mãe, ela já percebeu os sintomas, já está fazendo acompanhamento, mas ela não tem um laudo. Como ela explica na escola se a escola cobra um laudo? E aí a escola às vezes fala, não, eu não posso receber seu filho. Quantas portas são fechadas? Então hoje a gente precisa sim ter que os municípios eles tenham acesso, atenda essas crianças, que sejam política de inclusão e não de exclusão, que resolvam esse problema. E hoje tem um papel extremamente importante, porque o desenvolvimento da criança, na condição ali de poder conviver com as outras crianças, o cuidado das outras crianças com ela, ajudam muito no desenvolvimento delas. É impressionante quando a gente conhece ou encontra alguém e fala assim, olha, meu filho começou a ir para a escola, o desenvolvimento dele mudou e é impressionante. Só que quantas estão ficando fora? Você visita a AMA, a fila de espera lá deles é grande de pessoas que estão querendo ir. Hoje tem Que, apoio, inclusive, né? eu queria aproveitar, já que você falou da AMA, para mandar um abraço, um beijo para Nilza, que ela faz é um trabalho maravilhosa. excepcional Eu lá, sou né? fã dela e sei o quanto ela tem esse amor, esse carinho, esse cuidado. Então, É uma pessoa que está trabalhando com propósito. ela faz. Eu sou fã e dei o exemplo aqui dela, porque assim, a fila e ela faz todo o esforço, vários parlamentares, todo mundo ali acaba Que tendo sua falando em propósito, contribuição. eu vejo muito disso em você. E, Mariana, e qual é o seu propósito? Eu vejo que você atua com um propósito. E vou te contar uma coisa, eu tô aqui hoje porque eu tenho esse propósito, acredito e eu tenho muita esperança. E eu acho que se a gente tem isso dentro da gente, a gente não pode deixar essa chama apagar. Então, eu tenho esperança e quando você olha lá pra frente, você fala assim, gente, eu sei que eu posso fazer, então eu não posso parar aqui no meio do caminho e desistir. Sabe aquela coisa que se de repente você fala assim, não, acho que vou parar. É um egoísmo muito grande, com a força de vontade, com o meu desejo. E eu falo que na vida é assim, né? Alguma coisa ali não deu certo, não é que não deu certo não. Deus está te preparando, te deixando mais forte, te capacitando e te deixando ali. Então hoje eu falo que eu me apresento nesse novo projeto com... Posso dizer, talvez seja a palavra, mais maturidade. Eu usei até uma palavra outro dia assim, tô resiliente, né? Você vai tendo a resiliência, calma, sabedoria. E eu aprendo muito. Eu sei que eu ainda tenho muito para aprender. Você tem que ter muita humildade, pé no chão e saber. Mas eu desde cedo sempre soube que esse era meu caminho, tá na vida pública. Hoje eu encontrava um amigo e eu falei para ele que meu ex-chefe me ligou, meu ex-chefe da cardiologia. Me ligou tal, e ele falou, Mariana, e aí, quando é que você vai vir pra cardio? E ele brincou e falou, é um desperdício você não estar na cardiologia. E esse meu outro amigo virou e falou assim, um desperdício é você não estar na vida pública. E é mais ou menos isso, assim, eu me sinto motivada, eu acordo com o coração cheio de vontade de poder fazer. E quando você escuta que
uma vida foi salva com seu trabalho na pandemia, que uma passarela que você colocou muda o dia a dia das pessoas, que uma iluminação pública, que um asfalto, que uma escola, que uma creche, que uma praça mudou a rotina das pessoas. Eu fui esses dias na Praça Flamboyant, estavam lá 150 mulheres dançando. E a mulher falou: minha autoestima, eu nem sabia que eu sabia dançar. E eu venho pra cá toda sexta-feira dançar. Olha aqui a praça, minha família, meu filho tá ali, meu marido, meu cachorro. E aí você olha e você fala assim: é isso. Tem propósito no que eu faço. Não é você pensar que é uma obra. É pensar o que aquela obra transforma a vida das pessoas que ali vivem. E isso é o melhor, não é o fato. A obra é uma obra ali, concreta, foi construída, ajudou muito, mudou a realidade, era um terreno baldio, abandonado. Mas quando você chega lá e você vê que as famílias que não saíam de casa, porque era um matagal, tudo escuro, e de repente tem vida no bairro, as pessoas se comunicam, o vizinho conhece o vizinho da outra rua que não se falavam e falam: a gente cuida. A gente está cuidando daqui. Aí você fala: então é isso. E você tocou num ponto que eu lembrei agora aqui, que é o seguinte. De fato, você deve ter propósito mesmo, porque a gente sabe que tem muita gente que está na política, Mariana, que está na política por interesses outros. Está na política, às vezes até por uma questão financeira. E, pelo que me parece, você não precisa de nada disso, né? Eu tô porque eu amo fazer isso. Eu amo ajudar, transformar, e eu sei que eu ainda tenho muito para contribuir. E eu agradeço muito a vida que meus pais me deram de educação, de ensinamentos, desse pé no chão e de poder, através dos meus ensinamentos, poder ajudar a fazer diferença na vida das pessoas. Então, isso é o que me motiva real, tá? E saber que através do meu trabalho, através da minha voz, através de uma emenda, eu estou mudando ali um município, um estado, o Brasil, ou até mesmo a vida de alguém. Excelente, Mariana, excelente. A gente está caminhando para a parte final do Passa nosso rápido, né? Passa rápido demais. A gente vai Rápido demais. conversando. E a gente está chegando no ponto onde eu faço aquelas perguntinhas curtas e eu quero respostas curtas de você. Eu chamo isso de pinga-fogo. Vamos lá nesse pinga-fogo. Tá preparada? Tô pronta e preparada sempre. Que maravilha. Deixar você servir sua aguinha aí. Fazer sua propagandinha para... Não tem jabá não, tá, pessoal? Não tem não. Mariana, para você, qual seria o primeiro problema a se abordar em Rondônia para a gente tentar uma solução para a saúde pública? A gente melhorar a qualidade de vida das pessoas através das estratégias de saúde da família, chegando na ponta, entendendo, diagnosticando onde estão as pessoas, o que elas precisam e na atenção básica. Excelente. Mariana, o que você diria, se você pudesse voltar no tempo, para aquela Mariana, criança de 6, 7, 8 anos de idade que via aquela casa cheia, com seu pai, com a sua mãe? O que você diria para aquela Mariana lá de trás? O que eu diria para aquela Mariana? Mariana, não desista dos seus sonhos. Nem sempre as coisas vão ser fáceis, mas continue seguindo o seu coração, porque você vai ter muito para fazer e vai ajudar a fazer muita coisa boa na vida da nossa gente aqui do estado e do Brasil. Não desanime, não desista nunca. Para você, o que é Rondônia? Minha casa, meu lar, minha vida. Tudo. Tudo. Imagina meus pais que vieram de outro estado e vieram para cá. Você sabe que eu vim do Rio também, né? Você também veio do Rio? Não vai mais embora, não. Não, certeza. Não tem lugar melhor para se viver do que aqui. Certeza. Não faz sentido eu estar aqui 17 anos. A minha mais nova é porto-velhense. A mais velha que está com 17 chegou aqui. Bebeu água do Madeira, não, por aqui fica. Eu não vou. Isso é uma certeza, Mariana. Mariana, para mim, Rondônia é um estado de gente trabalhadora, de gente ordeira, de gente que quer fazer acontecer. Rondônia é um estado de oportunidades, Mariana. Eu acho que só está faltando, talvez, um ajuste fino para a gente explodir esse estado aqui, no bom sentido. E eu tenho muita esperança que vamos fazer isso. Esse é o meu sentimento. Eu posso também estar muito enganado, tá? Mas o meu sentimento é que a gente tem um estado maravilhoso, a gente tem terra fértil, a gente tem minerais, a gente tem uma saída para o Pacífico, Mariana.
Inclusive era algo que eu queria falar com você. A gente entrou no pinga-fogo, mas acaba que eu, enfim... Tem muito assunto. Eu vou voltar aqui com você, Com tá? Pode me toda convidar, certeza. ó, Não, direito e você sala de já podcast. está convidada. Vou. Já está convidada. Você viu que eu gosto de conversar, né? Eu sei, eu já sei disso, eu sabia disso. E é bom, é muito bom a gente receber uma pessoa que gosta de falar, e não só que gosta de falar, mas que tem repertório, Mariana. E eu tô... Você sabe e você tem o que falar. Obrigada, mas é porque também aqui com a conversa com você fica mais fácil, né? Ah, que isso, que isso. Mariana, você como senadora eleita ano que vem, se você pudesse editar uma única lei e ter a certeza que ela seria aprovada, qual seria a lei que você faria para beneficiar Rondônia e até mesmo o Brasil? Hoje, a lei do feminicídio, deixar ela com penas mais graves e que a gente possa realmente fazer com que o agressor vá para a cadeia e pague pelo ato dele. A gente também falou muito pouco sobre essa questão de gênero. E você é uma mulher que tem cabedal para isso. Você foi a primeira, segunda secretária da Câmara, assim, com uma votação, eu nem sabia disso, uma votação esmagadora, né? Foram, talvez, 4/5 da Câmara votou em você, né? Bastante. Eu falo da questão do feminicídio porque hoje tem muita gente que cada vez mais chega e fala que foi agredida, tem passado, pede socorro. E a gente sabe que tem muitas outras leis, como eu disse, da doenças raras, que também seriam, e outras legislações que a gente gostaria de fazer essas alterações. Mas se hoje tivesse que escolher uma, seria a do feminicídio. O agressor, ele precisa pagar. E hoje não dá para passar a mão na cabeça de agressor, não. É cadeia e pagar realmente por tudo que ele fez. Você, em outro episódio, você certamente voltará aqui, e eu queria falar especificamente sobre isso, até porque eu não sei se você sabe, eu acho que eu já te falei isso, não lembro, eu estou fazendo doutorado da Unir, e uma das linhas de pesquisa que a gente estuda, eu estou estudando a área da saúde, violência na saúde, mas a gente está num grupo de violências. E aí, com essas notícias que já vêm sendo lançadas, Rondônia está no mapa da violência no Brasil. Hoje a gente está no segundo lugar de feminicídio no país. Exatamente. Absurdo. E é algo que precisa ser abordado. Urgente. Inclusive, aqui no mandato como deputada, algumas alterações na legislação, na Câmara, eu já fiz. E também mandei uns veículos para a Patrulha Maria da Penha. Então, hoje, em Porto Velho, a Polícia Militar, ela recebeu já alguns equipamentos que são para a Patrulha Maria da Penha. Mas posso te falar, Mariana, eu sei que eu sou homem, mas eu sou casado com uma mulher. Eu sou um homem que vive cercado de mulheres. Eu sou casado com uma mulher... As mulheres estão mandando aqui. Mandam. E lá na defensoria também, eu trabalho majoritariamente com mulheres. Eu trabalho com servidoras. Tá cercado por mulheres. Eu tô cercado por mulheres. Eu lembro... não era para falar sobre mim, né? Eu trouxe, mas você... Eu acho que a entrevistadora tem que ser ela, sabia, Felipe? Não, mas eu posso vir aqui fazer uma entrevista pra você também, tá? Eu adoro. Eu lembro, Mariana, eu tinha uns 8, 9 anos, e eu, na escola, eu li um poema. E o poema, eu não vou saber aqui falar, recitar de cor o poema, mas o poema dizia o seguinte, em resumo. Era um homem que ele nasceu num lar cercado por mulheres, ele desde cedo se apaixonou por uma mulher, ele casou com essa mulher e ele teve 2 filhas, e o final do poema era: eu sou um homem apaixonado pelas mulheres. E eu li esse poema e você vê como é que as coisas marcam, né? E ele era um poema de uma tarefa de português. E aí você tinha que fazer uma interpretaçãozinha e tal, e eu não sei por que esse poema me marcou. E anos depois eu olho para minha vida e eu me vejo, eu me identifico nesse poeminha bobo que eu nem lembro mais quem é o autor. Eu imagino, vai ter que procurar nos livrinhos da escola. Certamente, vou ter que pedir para minha mãe, porque esses livros não estão comigo, estão com ela. Nas próximas férias você acha. Com toda certeza. E eu gostaria muito, Mariana, que você voltasse aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão de violência contra a mulher, porque eu acho que o endurecimento, ele sim é necessário, mas eu acho que não é a única solução. Não. A gente tem que investir, na minha visão, em educação. Eu coloquei para que as escolas elas comecem a levar esse tema. Então, que na escola infantil já comecem como tema de sala de aula para poder orientar que
a questão da violência contra a mulher e a violência doméstica não pode acontecer. E hoje o que tem acontecido é que muitas crianças estão crescendo em ambientes assim, estão normalizando. Você acha Então, que se não a gente passa não também pela botar, estruturação das com famílias? certeza, Reestruturação, na precisa verdade, né? reestruturar, e o papel da escola de colocar esse tema também, ensinando que não é normal, porque às vezes a criança está crescendo vendo o pai agredindo a mãe, ou o pai agredindo a avó, alguma coisa no sentido agredindo as crianças, e não entende que aquilo ali é errado. Então a gente precisa levar essa pauta. Recentemente, Mariana, a gente recebeu, foi quando, Felipe, o comandante-geral da PM? Tanto o Braguin como o atual. O Braguinho hoje é nosso pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicano. Deixo aqui meu abraço a ele também. E parabenizo pelo trabalho que ele teve à frente da segurança pública no estado de Rondônia, desejando muito sucesso nessa nova etapa da vida dele. Sim, sim. Eu acho que ele tá vindo forte, né? Ai, bastante. Ele teve muito trabalho, muita atuação na área da segurança pública, extremamente importante. Então, Sim. aqui eu desejo muito sucesso. E ele é um policial faca na caveira, né? Ele é. Ele é. Mas, como eu estava dizendo, Mariana, ambos foram uníssonos em dizer a polícia militar está trabalhando, a polícia militar está fazendo, mas em resumo é impossível colocar um policial dentro de cada casa. Então tem que partir muito Da estruturação familiar. e de você criar uma ambiência, essa é a minha visão, tá? Onde você reduza a litigiosidade, o conflito entre as famílias. O que não impede também de você ter estruturas jurídicas e práticas de você punir o agressor. São coisas distintas. Porque eu vejo, Mariana, essa é a minha visão, tá? Lá tô eu falando demais aqui como aluno do doutorado aqui. Eu vejo, eu tô pesquisando violências ocorridas contra profissionais em unidades de saúde. Isso tem acontecido com muita E ao frequência. final, como é um doutorado profissional, eu vou entregar um produto, Sim. né? Quem sabe até um projeto de lei, Mariana. Aí, eu acho que tem tudo para ser. Depois, Né? quando terminar, Sim. vamos ter que pôr para apresentar esse Tem muita esse gente que projeto. pensa, olha, é simples, a gente pega em cada unidade de saúde e coloca a polícia militar lá dentro. Não tem efetivo não tem. suficiente. Eu dou um exemplo que o efetivo hoje precisa, e Rondônia precisa urgentemente fazer concursos públicos. Eu dou um exemplo. Hoje a fronteira que a gente tem, extensão de fronteira é gigante. Nós temos só 40 policiais de batalhão de fronteira. Não dá para poder toda a extensão. Então a gente precisa aumentar. E que estão fazendo milagre, né? Milagre. Porque é entrada e saída diária ali, e mesmo assim eles têm números aí de apreensões grandes, né? Eu vejo notícias, é algo que eu não acompanho muito, mas eu de vez em quando eu vejo notícias, ele apreendendo 500 quilos, toneladas inclusive, né? Todos os dias tem, aqui vou até aproveitar Pode que consultar eu devo ter o dado aqui para te dar exato, mas só agora no primeiro semestre de 2026 do Batalhão de Polícia de Fronteira, O BP-FROM. 57,6 milhões de prejuízo às organizações criminosas. 2 milhões de drogas apreendidas, 47 veículos recuperados e apreendidos, 73 prisões realizadas, 121 mil contrabando e descaminho e 9 armas apreendidas. É muita coisa para um batalhão. Isso para o primeiro semestre agora desse ano. Com 40 apenas policiais de fronteira. Um batalhão que, na verdade, não tem nem números de batalhão, né? Tentar decorar esses números, mas é mais fácil a gente abrir aqui e dar essa informação. Não faz nem sentido. Mas é porque eu lembrei que esses dias eu fui atrás. Eu não sou militar, nunca fui militar, mas eu acho que um batalhão ele tem que ter 40 policiais. Ele é um batalhão que não é um batalhão. Eu acho que um batalhão ele tem que ter mais. Eu acho que ele tem que ter 100, 100. Tem que aplaudir, porque eles colocam a vida dele em risco diariamente para poder proteger todos nós. Sim. E isso está me lembrando também. Você precisa voltar aqui, Mariana. Eu vou voltar, vai precisar de 3, 4, 5 horas para a gente conversar. Porque isso está me lembrando, sabe o quê? BP-FROM, conflitos agrários. Que Mas Rondônia tem muito. Eu vou voltar, você já vai abrir o espaço. Eu fico muito feliz que tem muito tema, muita coisa para a gente conversar. Com certeza. Algumas perguntinhas ainda voltando ao pinga-fogo. Privatização da saúde, para você, é uma solução ou é um risco? Precisa ser discutido. Entender a realidade, mas com muito cuidado, com muita cautela e lembrando que o servidor precisa ser respeitado. Excelente. Gostei muito da sua resposta, hein? De fato, o servidor ele precisa ser, eu não vou nem dizer consultado, mas ele tem que ser considerado nessa equação. Precisa, e se dentro de um planejamento ele estiver fazendo parte. Então isso é extremamente importante. Porque senão ele se sente excluído.
E o servidor, na verdade, ele é meio que a memória do serviço público. E né? hoje é o que a gente tem em Rondônia, e desde o começo, em toda entrevista, eu falei, os servidores são extremamente qualificados. Excelente. Agora, estamos chegando já para as últimas perguntas. Eu acho que essa aqui vai ser a última ou a penúltima. Vamos completar a frase. Rondônia precisa de uma senadora da República que... Conheça os caminhos para fazer Rondônia continuar no desenvolvimento. Excelente, excelente. Eu acho que com isso aí a gente finalizamos bem. Não dá para chegar lá e brincar de querer conhecer Brasília, né? Tem que levar com muita seriedade. Definitivamente Brasília tem pressa, Rondônia tem pressa e o Brasil tem pressa. Não dá para a gente poder se colocar num momento desse para aprender como fazer as coisas acontecerem. Sim, e são 8 anos, né, Mariana? É muita responsabilidade, tem que ter muito compromisso, tem que saber, e eu posso dizer que durante os 8 anos que eu estive em Brasília como deputada, eu já provei o tanto que trabalho, sei os caminhos, sei buscar recursos e sei fazer entregas importantes. Hoje tem entrega, tem Mariana nos 52 municípios. Excelente. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando a um final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Direito e Saúde. Você que nos acompanhou aqui até o final, se ainda não deu, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo e comenta aqui para ajudar a gente no engajamento. Mariana, agora eu quero, como sempre, deixar o microfone para você. Essas aqui são as suas 2 câmeras. Dê o recado, fale o que você quiser para quem você quiser. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui até o final do podcast Direito e Saúde. Extremamente feliz de poder participar desse momento de muito aprendizado também, de compartilhar muitas coisas durante toda a minha trajetória, do nosso trabalho, do nosso mandato como vereadora, depois dos 8 anos como deputada federal, mas acima de tudo o nosso compromisso com a nossa gente, o compromisso com o nosso estado de Rondônia e o desejo de continuar fazendo, buscando e trazendo resultados concretos para a nossa gente. E eu acordo todos os dias com o coração cheio de amor, de gratidão, com muita paz em saber que aprendi muito para poder me pôr hoje num novo projeto como pré-candidata ao Senado, para ser a voz de Rondônia, a voz do Brasil e fazer com que Rondônia tenha, através do nosso trabalho, uma representatividade. Então aqui meu muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e hoje aproveita e faça um convite. Vão lá nas nossas redes sociais, Mariana Carvalho, no Instagram, no Facebook, acompanhe, compartilhe e estejam acompanhando o nosso dia a dia e também conhecendo um pouco mais sobre a nossa história e trajetória. Meu muito obrigada, que Deus nos abençoe, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada a você, Sérgio, a você, sua família, pelo carinho e por me receber aqui na sua casa. Deixar um beijo pro Igor também, o amor da minha vida, que tá aí, o Alan que nos acompanha. Obrigada também, viu? Muito feliz de poder estar aqui, muito bom, e a todos que estiveram com a gente até o final. Eu que agradeço, Mariana. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.